A cruel realidade da profissão de analista ou cientista de dados. No vídeo de hoje eu vou te falar o que pouquíssimas pessoas te falam. Assim como em qualquer outra profissão, antes de você entrar na profissão, você acaba ficando apaixonado por algumas coisas externas que você acaba vendo. E na área de dados não é diferente. Inclusive a área de dados ela é muito bonita, a gente fala muito sobre coisas super interessantes, como é que é resolver problemas reais do mundo real. Só que a gente acaba esquecendo que, assim como qualquer outra profissão, as coisas não são ideais, as coisas não são tão bonitas assim no dia a dia. E no vídeo de hoje eu vou te contar algumas coisas que eu acabei aprendendo na minha carreira, que eu achava que seria de uma forma, mas aí na prática foi completamente diferente. Vamos lá, sem enrolação, o primeiro ponto aqui é o de que a gente acaba fazendo alguns cursos ali no início, onde os dados já estão limpos, as coisas estão perfeitas, a gente já recebe ali um arquivo, um CSV, por exemplo, e a gente pode trabalhar a partir desse CSV na nossa análise. Na vida real, numa empresa, as coisas não funcionam assim. Você não recebe esses dados ali todos limpos. Parte do seu trabalho, inclusive eu falo muito aqui no canal sobre isso, é fazer uma limpeza desses dados. Limpeza é basicamente deixar esses dados organizados de uma forma que você consiga analisá-los. E para isso você precisa remover duplicados. Você vai ter algumas linhas ali, algumas variáveis, algumas coisas que estão em branco. Vai ter formato errado, às vezes a data ali, você vai ter um padrão dos Estados Unidos, onde o mês vem antes do dia, enquanto outros dados estão com a data do Brasil, que você tem o dia antes do mês. Você vai ter esse tipo de comportamento. E para fazer essa limpeza, obviamente, você vai ter que conhecer algumas habilidades para deixar tudo limpo, tudo organizado. Vou te dar um exemplo recente aí no meu dia a dia. Então a gente utiliza uma ferramenta Salesforce que serve basicamente para a gente organizar ali os detalhes, os dados dos nossos clientes, e a gente fez uma transição de uma instância a outra do Salesforce em um determinado período. Ou seja, tudo que tinha antes funcionava de uma forma e a gente teve que mudar para um modelo completamente diferente, as variáveis diferentes e tudo. Às vezes a pessoa que precisa do reporting não quer saber se você mudou de Salesforce ou não, mudou de ferramenta. Às vezes você estava utilizando uma ferramenta diferente antes. Então as pessoas não querem saber disso, elas querem saber basicamente qual que é o número de vendas, a conversão geral, o retorno financeiro e assim vai. Então você precisa trabalhar esses dados, encaixar dois bancos de dados ali que são muitas vezes completamente distintos e achar alguma lógica neles ali para trazer esse resultado final. Então você passa muito tempo, eu diria que entre 60% a 80% do seu tempo estruturando esses dados, limpando esses dados para que você possa analisá-los depois. Além disso, não para por aí. Muitas vezes você não tem conhecimento suficiente daquele dado específico, ou seja, no dia a dia, como que aquele dado é gerado ali, como é que ele funciona para a pessoa de vendas, por exemplo, para a pessoa de marketing. Então você passa muito tempo conversando com essas pessoas para entender por que está daquele jeito, por que está faltando, por exemplo, e como é que você tenta substituir aquilo que está errado às vezes por alguma coisa que faça sentido. Então você precisa entender mais sobre o negócio e ainda mais especificamente sobre aquela parte do negócio que gera os dados. Então você passa aí pelo menos uns 60% a 80% do seu tempo trabalhando esses dados para que depois você possa analisá-los. Segunda realidade, e essa ficha demorou para cair para mim também, assim como outras aqui, é o seguinte: eu achava que lá no início eu via as pessoas trabalhando com dados, usando Python ou R, ou aquelas ferramentas mais complexas de BI, ou SQL, e eu achava que aquilo era assim, o dia a dia do analista de dados. E eu falo desses assuntos aqui no canal, mas eu falo também que grande parte dos problemas, principalmente no início da sua carreira, principalmente para você que é analista de dados e não cientista de dados, você vai conseguir resolver com Excel. Por quê? Porque o Excel ele é versátil, ele resolve as coisas, você consegue resolver grande parte dos problemas de formas distintas e em grande parte desses problemas a solução mais rápida e mais fácil e que vai ser mais fácil de compartilhar com as pessoas quando você está trabalhando em grupo, vai ser o Excel. Porque o Excel, ele está ali no meio termo entre ser uma ferramenta mais técnica, mas ela também é uma ferramenta do pessoal que trabalha só com a parte do negócio. É uma ferramenta que eu até costumo comparar com o violão. O violão, para a pessoa que está começando, ela já consegue aprender uns 2, 3 acordes ali e tira algumas músicas. Mas aí você tem um nível também super avançado, você pode estudar a vida inteira violão, você não vai chegar no nível de um Fábio Lima, por exemplo. Já outros instrumentos, como o violino ou até mesmo o piano, eu já vejo de uma forma diferente. Eu acho que para você ter o básico, você precisa dedicar um pouco mais de tempo. Assim como outras ferramentas, como, sei lá, Python ou R. Em outras palavras, a pessoa que está trabalhando no negócio, que não conhece tanto a parte analítica, não conhece tanto essas ferramentas técnicas e fazer uma análise de dados, ela já consegue fazer algumas coisas bem legais ali, bem úteis no Excel. E aí o que isso te força a fazer?
se você sabe resolver o problema tanto no Excel quanto em Python, por exemplo, mas você tem outras pessoas trabalhando ali ao mesmo tempo, naquele mesmo problema, só que as pessoas não são tão técnicas assim, obviamente vai ter um tipo de pressão ali para você fazer no Excel. Porque imagina, a pessoa já começou, por exemplo, a análise no Excel, é muito difícil você tirar isso do Excel, levar para o Python e depois voltar. Às vezes tem que acontecer, mas se você consegue resolver no Excel, é muito claro de que as coisas vão acabar ali mesmo, se você consegue resolver tudo ali. E grande parte das pessoas, eu falo com vários inscritos que cometeram esse erro também, me coloco no meio também, a gente acaba começando pelas ferramentas complexas. Tanto por um erro aí de ter essa impressão de que a gente vê alguém trabalhando, programando ali naquele monitor grande e tudo, a gente fala, cara, eu quero fazer isso. E a análise de dados é muito... A impressão do que um analista de dados faz no dia a dia se parece muito com isso, como a programação também. Sendo que cada vez mais, ainda mais com ferramentas aí de AI, essas coisas estão ficando cada vez mais automatizadas. Então a gente tem essa impressão de que, cara, eu tenho que aprender logo essa ferramenta, isso já é um erro aí, pelo menos ao meu ver, na minha opinião, é muito mais eficiente você começar pelo básico, por estatística e por Excel, mas além disso também tem um tipo de propaganda dos cursos. Então os cursos que ensinam análise de dados, em geral eles querem mostrar ali essa parte da programação. Sendo que tem muita coisa muito mais básica no Excel, só que resolve grande parte dos problemas simplesmente utilizando Excel e uma base ali da matemática, da estatística. E a terceira dura verdade é de que eu achava que o nosso trabalho ali, analisando os dados, começava quando o cliente, quando eu falo cliente, pode ser tanto um cliente interno ali da empresa, uma pessoa da área de vendas ou de marketing de operações, que compartilha esses dados com você para você fazer a análise, quanto um cliente externo. Você tem ali um cliente externo que te contratou, sendo você parte de uma empresa que presta serviço para esse cliente, quanto você que é autônomo também na área de dados. Então eu achava que o trabalho começava simplesmente assim, a pessoa te contratava, assim, eu te pedia ajuda e te mandava ali o arquivo, e aí você recebia esses arquivos ou acesso, e o seu ponto de início era exatamente ali, só tinha que analisar esses dados. Também esse preconceito, ele também é criado a partir dessa propaganda que é feita nos cursos, e assim, eu não culpo tanto os cursos nesse caso, seria muito difícil o curso, sei lá, uma formação genérica aí, colocar todos esses desafios que você tem que ter para obter esses dados. Então onde que eu quero chegar aqui? Geralmente o seu trabalho começa muito antes disso. Você vai ter que conversar com esse cliente, entender, porque às vezes o cliente, imagina aí, se a pessoa está te contratando para resolver um problema que você só consegue resolver, só consegue trazer insights baseado em análise de dados, é muito provável que esse cliente não entenda como é que os dados funcionam, não entenda como é que você vai conseguir acesso, talvez essa pessoa nem tenha acesso ali ao banco de dados. Então não vai ser assim, a pessoa vai baixar um CSV, um arquivo ali de Excel e te mandar, ou já te dar ali o acesso do banco de dados, já tudo bonitinho. Geralmente você vai passar muito tempo com esse cliente e talvez com outras pessoas ali de outras áreas que conhecem um pouco mais sobre a parte de dados, entendendo qual é o desafio, qual que é a pergunta que essa pessoa quer resolver. Por isso que eu insisto tanto em você focar em aprender sobre os negócios. Então, você vai ter que entender qual que é a pergunta, qual que é o problema que essa pessoa quer resolver, e aí você vai gastar muito tempo, às vezes, obtendo acesso ao banco de dados, às vezes não é uma coisa muito simples, e aí quando você entrar lá, às vezes a pessoa que estruturou esse banco de dados não fez de uma forma muito óbvia, muito clara, e aí você vai começar a entender que não é tão simples assim. Você vai ter que entender o banco de dados para tentar extrair e resolver a pergunta que essa pessoa traz. Minha recomendação aqui é você focar na pergunta, foca no problema. Porque imaginei, se você não tiver um foco, não tiver um objetivo antes de começar esse projeto, você vai ficar perdido, vai ter tanta coisa, tanto obstáculo no meio que você não vai saber para que rumo que você vai. Então, por exemplo, se você não sabe o que você quer resolver e não sabe como é que obtém acesso ali ao banco de dados e não sabe que tipo de banco de dados você tem que acessar, porque, obviamente, se você não sabe que problema que você está resolvendo e vamos supor que essa empresa trabalha com bancos de dados distintos, como que você vai saber qual que vai ser mais importante para você? Então foque na pergunta, foque no problema, mas realmente entenda esse problema, por que ele é importante para a pessoa. E o que tende a acontecer, quanto mais experiência você adquire nessa parte de resolver o problema, entender a parte do negócio e conectar isso com dados, você já vai conseguir concluir algumas coisas sobre os próximos passos do projeto. E muitas vezes significa que durante a conversa com essa pessoa, com esse cliente, pode ter essa possibilidade de você questionar até a própria pergunta, claro que de uma forma civilizada. Então não estou falando que você tem que discordar da pessoa toda vez que ela te trouxer a pergunta, mas tenta entender a fundo, sem questionar ali a autoridade dessa pessoa, mas por que essa pergunta ela é importante? Por que esse é realmente um problema que você está resolvendo? Essa é uma das coisas que você adquire com tempo de experiência, então você consegue questionar um pouco o problema e adaptar as coisas e ajustar todo o processo
até a própria pergunta antes de começar a análise. E além disso, você também consegue ter uma capacidade maior de entender que tipo de dados, até mesmo antes de acessar os dados ali dessa empresa, você começa a entender um pouco como é que banco de dados em geral funciona. E aí, antes de acessar esses dados, você já consegue entender se você consegue ou não resolver o problema. Porque vai ter muita coisa que vai ser óbvia na sua cabeça que você não vai ter acesso, que não vai existir, tem coisas que simplesmente a gente não tem os dados. Assim, no início você vai ter que entrar ali, pegar o acesso, entender o banco de dados, entender tudo que você tem de variável e ver qual que é o limite ali para resolver esse problema. Tente escutar mais, aprender mais sobre a área, pergunte mais, traga outras perguntas para tentar entender por que aquilo é um problema, por que aquele insight ele vai fazer a diferença e tenta entender também qual que seria um extra mile, o que você poderia fazer a mais ali para impressionar aquele cliente seu. Porque isso vai fazer muita diferença na sua carreira. Espero que o vídeo tenha sido útil, um bom fim de semana para você, um abraço e até o próximo vídeo.